Oi, oi! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu espero que aqui você encontre um lugar de bondade, de beleza e de verdade. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever, para fazer parte dessa nossa roda de conversa. Como eu disse no último vídeo, eu acredito na leitura da vida através da arte. E digo isso de um lugar agora de experiência. Eu sinto que nos últimos tempos eu tenho amadurecido a minha relação com os livros, com a leitura. E eu percebi que esse amadurecimento na relação com a leitura, a constância com os livros e as boas histórias tem desenvolvido em mim a capacidade de perceber, mas não só perceber as situações, e sim nomeá-las e conseguir traduzir. É como se o meu olhar fosse apurado e a leitura não verbal se tornasse mais ágil. A leitura não verbal, eu digo assim, a leitura do ambiente, das pessoas, da situação, dos meus sentimentos, das minhas emoções. E recentemente eu assisti o filme A Última Sessão de Freud, e o personagem em um diálogo diz que ele se interessa muito mais pelo que as pessoas não dizem do que pelo que as pessoas dizem. E pra mim, uma pessoa que é ótima em traduzir o que não foi dito é a Clarice Lispector. No conto Feliz Aniversário, a Clarice descreve uma festa simples, de uma senhora que está completando lá seus 80 e poucos anos, uma festa simples com seus filhos, suas noras, seus netos, e a festa inteira se passa com aquele climão. As pessoas estão ali não porque querem estar, mas porque se sentem obrigadas a estar. E a Clarice é espetacular no modo como ela coloca as palavras e traduz essas sensações. E o fato da gente se colocar em contato com essas histórias faz com que a gente ganhe vocabulário para nomear os nossos sentimentos ou mesmo o que a gente percebeu da circunstância. O contato com boas histórias nos dá esse superpoder de perceber e traduzir a linguagem não verbal do nosso dia a dia. Esse ano, um dos meus objetivos é me aprofundar na cultura brasileira. Já comecei a assistir alguns filmes, comecei aquela minissérie JK, mas claro que a literatura não podia ficar de fora. Eu acho que foi no final de 2024, se eu não me engano, que eu participei de algumas aulas gratuitas do Summer Age, e nessas aulas ele estava presenteando com um dos livros da edição do Clube dos Pensadores, na versão digital, e era aquele livro, A Dama das Camélias. Eu fiquei apaixonada pela capa daquele livro e queria adquirir o físico, mas na época eu não tinha condições de adquirir o box. Então eu fiquei esperando a próxima oportunidade de adquirir os livros das histórias brasileiras pela edição dos Clubes dos Pensadores, porque as capas são verdadeiras obras de arte. Esse ano eu consegui adquirir o box e já me presenteei antecipadamente, já que meu aniversário é dia 6 de fevereiro. Eu me presenteei, mas eu não consegui deixar a minha mãe e a minha irmã de fora. Então, como o box vem 12 livros, eu fiz o seguinte, dividi, cada uma ficou com 4 livros. Então eu vou compartilhar com vocês quais foram os livros escolhidos pela minha irmã, quais foram os livros que nós escolhemos para nossa mãe e com quais eu fiquei. Uma coisa que eu gosto do Summer é que ele divulga muito os livros brasileiros. E como eu tô nesse objetivo de me aprofundar na cultura brasileira, eu falei, gente, já uni o útil ao agradável, show. Mas claro que eu vou mostrar aqui pra vocês vão ver que nem todos os livros são brasileiros. Primeiro vamos mostrar aqui a beleza desse box. Nesse box aqui vieram os livros O Alienista, As Aventuras de Sherlock Holmes, A Pata da Gazela, Hamlet, Os Maias e Apologia de Sócrates. Neste outro, vieram os livros Madame Bovary, O Seminarista, O Mulato, O Homem que Sabia Javanês, O Misterioso Caso em Stylus e A Moreninha. São 11 livros histórias e um livro, A Apologia de Sócrates, de filosofia. No box também veio um caderninho e 3 marca-páginas. Tudo muito bem feito, simples, mas caprichado. Eu acho que eu só tenho
Eu acho que eu só tenho aqui um dos marca-páginas que vieram. Mas vamos lá, os livros que a minha irmã escolheu. Primeiro de todos, Hamlet. Ela falou que como eu já tenho o livro Hamlet na versão da Penguin, ela ficaria com esse para que a gente fizesse uma leitura conjunta. E uma coisa que eu gostei muito desses livros do Clube dos Pensadores é que você abre o livro e já vem direto, tirando sumário, essas coisas, já vem direto pra parte da história, sabe? No livro da Penguin, eu entendo que é um livro para quem já deseja se aprofundar mais, estudar o contexto, os personagens, um pouco mais do autor. E é um livro mais para quem quer estudar a história. Mas uma coisa que eu gosto de quando eu encontro um livro ou quando eu vou assistir a um filme é ter o meu contato com a obra primeiro. É pra ver o que, como eu falei no último vídeo, se você não assistiu, eu vou deixar aqui. Eu gosto de ver qual é a sensação que ele me desperta, o que é que eu consigo interpretar daquela história, o que eu consigo linkar com outros aprendizados, outros conhecimentos. Eu gosto de ter o meu primeiro impacto com a obra. E nesses livros do Clube dos Pensadores, foi uma coisa que me surpreendeu muito positivamente, porque você vai pegar o livro, não tem nem orelha, né? A contracapa? Não tem nem orelha ou contracapa, nem sinopse do livro, tanto que o verso é todo limpo, e isso foi um ponto que eu adorei. Próximo livro, Agatha Christie. O Misterioso Caso em Styles. Me diga se essas capas não são verdadeiras obras de arte. Também, ó, aqui você já começa direto na história, tem um sumáriozinho, claro, mas depois a próxima página já é o capítulo mesmo da história. Minha irmã faz coleção dos livros da Agatha Christie e com certeza um livro da Agatha Christie na versão do Clube dos Pensadores com essa capa, que é uma obra de arte, poucos podem dizer que tem. O outro livro que a minha irmã escolheu foi A Moreninha, deixa eu achar ele aqui, do Joaquim Manuel de Macedo. Esse livro ela escolheu por causa de uma amiga dela que gostava muito da história e compartilhava sobre a história e que infelizmente não está mais aqui entre nós nessa dimensão. Então, mesmo que eu quisesse esse livro, eu não queria, mas mesmo que eu quisesse, não teria como negar. E essa capa lindíssima que eles escolheram para o livro. Um outro livro foi As Aventuras de Sherlock Holmes. Na verdade, esse aqui foi o último livro da minha irmã, né? Que ela já... Aqui a gente já falou de 3. Esse aqui, As Aventuras de Sherlock Holmes, por Arthur Conan Doyle. Eu espero que seja assim que se pronuncia o nome do autor. Minha irmã não tinha lido, a gente já assistiu os filmes, já assistimos a série, mas ela ainda não tinha lido as histórias do Sherlock. Eu li na época do colégio, então esse aqui foi o escolhido por ela. Agora vamos para os livros que a minha mãe recebeu de presente. Minha mãe, ela não enrola pra ler. Aí eu falo com ela que é difícil uma pessoa que não enrola pra ler, porque ela tá sempre assim, não, já finalizei as minhas leituras, e eu fico, o que eu vou dar agora pra ela ler, um outro livro que eu vou comprar? E dessa vez, então, já dei uns 4, se bem que alguns são bem rapidinhos, e ela nem chegou a selecionar os livros, ela simplesmente aceitou o que a gente estaria dando de presente pra ela. O primeiro foi esse, Madame Bovary. A minha irmã tem uma versão desse livro, eu acho que, se não me engano, é até em capa dura, assim, acolchoado, bem bonito o livro. Minha mãe já tinha citado sobre esse livro e como ela ficou curiosa. Acho que foi até o Summer, acho que tava falando algo. Então, com certeza esse livro foi pra ela. Essa capa também tá assim, bem bonita, bem elegante. A Parisiense, de Charles Alexandre. Eu gostei que aqui nessa primeira folha eles colocaram as informações e principalmente de qual a origem dessa imagem, né? Da imagem da capa. Quem foi o artista da imagem da capa. Fora os maias e a Apologia de Sócrates, a gente não conhecia as outras histórias do alienista, a pata gazela, o homem que sabia javanês, o mulato e o seminarista. Então eu fui atrás
de um breve resumo, uma breve sinopse assim das histórias para ver qual é que empolgaria mais a minha mãe. Um dos que a gente leu e ela gostou muito, ou pelo menos fez uma expressão de que gostou, achou interessante, foi esse aqui, O Homem que Sabia Javanês e Outros Contos, do Lima Barreto. Curtinho, né? Como eu falei, a minha mãe não enrola, então esse daqui vai ser menos de 24 horas. O outro livro foi O Alienista, do Machado de Assis. Esse livro aqui, ele é bem comentado. Um retrato também bem bonito. Todos os fundos são iguais, mas eu acho que, né, mostrar o fundo assim fica legal. Um conto também curtinho, né? Chamei de conto aqui, tem 66 páginas. Com certeza vai ler em menos de 24 horas. Eu devia dar livros mais longos pra minha mãe. Eu vou pensar nisso nos próximos presentes. O último livro que selecionamos pra minha mãe foi o José de Alencar, A Pata da Gazela. Ela gostou da sinopse quando a gente leu. Se eu não estou enganada, é sobre um triângulo amoroso, uma coisa assim. Uma capa também bem bonita. E assim findaram-se os livros escolhidos para a minha mãe. Vamos então para o que ficou. Vamos então para o que ficou para mim. Primeiro de todos, Apologia de Sócrates, do Platão. Só 50 páginas. Uma coisa que eu acho bacana e que as pessoas parecem que não estão aproveitando tanto é que esses textos, eles estão disponíveis em domínio público. Então você pode jogar esse texto de Apologia de Sócrates na internet e você vai conseguir acessar essa riqueza desse material. Hoje tem tanta coisa disponível de forma gratuita. Aqui mesmo no YouTube você encontra aulas fantásticas sobre os mais variados assuntos. E a gente pode ver aqui nas informações nessa página que os textos estão disponíveis em domínio público. É só você pesquisar e não tenho como comprar, ou então não conheço nenhum sebo na minha cidade, não tem nenhum sebo na minha cidade. Vá na internet e você consegue esse material. Esses dias eu pesquisei alguns contos do Machado de Assis e esse conto do Feliz Aniversário mesmo eu li em uma coletânea de contos da Clarice Lispector que eu baixei um PDF que joguei no Google. Então tá muito mais fácil, muito mais acessível hoje em dia você descobrir, conhecer e se aprofundar em grandes obras, em boas histórias que vão desenvolver esse seu lado criativo, vão trazer vocabulário e você vai conseguir desenvolver esse superpoder que eu falei de perceber, mas traduzir também a linguagem não verbal do seu dia a dia. Muito do que a gente lida com as pessoas e do que a gente percebe nos ambientes é disso, da linguagem não verbal. Próximo livro, Os Maias. No vídeo em que eu contei sobre os livros que foram marcos na minha vida, livros queridos da minha estante, se eu não me engano, vou deixar aqui também a indicação, eu falei de um livro que tinha 500 e poucas páginas e que tinha sido o maior livro que eu achava que eu tinha lido na vida. E esse daqui chegou para tomar o lugar. Esse daqui ainda não li, mas quando eu ler, 774 páginas, Os Maias, Eça de Queiroz. Essa capa ficou linda, né? Eu tenho uma história engraçada com esse livro, Os Maias. Eu ainda não li, como eu disse, mas no ano passado eu fui num sebo e vi um livrinho pequeno, edição de bolso, escrito Eça de Queiroz. Eu falei, olha, Eça de Queiroz é famoso. E esse título também, Os Maias, é famoso. Peguei o livro, comprei e trouxe pra casa. E um dia eu tô com a minha irmã e ela tá fazendo a unha do meu pé e eu começo a ler, pego esse livro Os Maias e começo a ler a história. Em determinado momento, a gente fica se fazendo algumas perguntas. Mas quem é fulano? Mas o que aconteceu? Por que ele tá lembrando disso? Por que ele tá pensando isso? A gente parou assim nesses questionamentos e eu fui olhar o livro
com mais detalhes e percebi que ele era o segundo tomo, ou seja, era a segunda parte do livro. E eu não tinha percebido isso, inclusive tem até aqui na lombada, ó, número 2, e eu não tinha percebido isso no sebo. Eu só vi assim, essa de Queiroz, Os Maias, falei, olha, nessa edição de bolso, cadê? Essa edição de bolso, e eu adoro livro em edição de bolso. Esse livro, inclusive, é da Edições de Ouro, Clássicos de Ouro, 1472. Introdução e notas de Augusto Pissarra. A gente já inicia, tem as páginas principais com algumas informações e já inicia a história. Então, quando eu percebi que essa era a segunda parte do livro Os Maias, entrei na internet e pesquisei a primeira parte, mas tinha que ser exatamente dessa edição para combinar, né, para ficar o conjunto. E, por graça divina, eu encontrei na estante virtual a primeira parte, o primeiro tomo. E como eu disse, foi uma graça divina, comprei na hora. Então agora eu tenho as duas peças de Os Maias, o primeiro e o segundo tomo. Os dois últimos livros que ficaram pra mim foram O Seminarista do Bernardo Guimarães e O Mulato, do Aloysio Azevedo. Nenhuma das histórias, O Seminarista eu já ouvi falar, nenhuma das histórias eu conheço, então vai ser gostoso esse impacto com a obra. E eu não costumo pesquisar nada, né? Tem gente que gosta de pesquisar, ouvir outras pessoas falando sobre o livro, pesquisar sobre os personagens, sobre o autor, essas coisas. Eu, como falei, gosto de ter esse impacto, então acho que vai ser muito gostosa essa experiência, principalmente com esses dois livros que eu não sei nada sobre eles. Então é isso, espero que você tenha gostado de conhecer os livros do box do Clube dos Pensadores, junto comigo, e essas capas lindas, uma verdadeira obra de arte. Todo o material ele é simples, mas ele é caprichado, como eu disse. Apesar das páginas também serem simples, a leitura é confortável, o material tá de muita qualidade. Se você tem algum objetivo de leitura para esse ano, me conte aqui nos comentários. Já que eu não posso te ver, eu não posso te ouvir, eu vou adorar a sua interação aqui comigo nos comentários. Até o próximo vídeo.